céu se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas, jatos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais então. Vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser para o Pai glorificar. Amar é mais dar que receber amor, deixar fluir a força divina em nós. Amar é mais dar que receber amor, deixar fluir a força divina em nós. Dar que receber amor, a força divina em nós. Dar que receber amor, a força divina em nós. A Organização Mundial de Saúde divulga em seu Manual de Prevenção ao Suicídio diversos mitos em relação ao comportamento suicida. Alguns deles são: Mito 1. As pessoas que falam sobre o suicídio não vão tirar suas próprias vidas. Elas estão querendo só chamar atenção. Mito 2. O suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso prévio. Mito 3. As pessoas que cometem suicídio querem mesmo morrer. Está pensando em tirar sua própria vida? Busque ajuda. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí ligado no nosso programa Esperançar. E o tema desse mês vai ser Vida, um desafio transformador. Então se liga, vai curtindo, vai chamando a galera, vai compartilhando, que a gente vai dar início agora ao nosso programa, viu? Se liga aí! Ei, minha amiga, ei, meu irmão, tudo em nossa volta está em transformação. Um minuto já se foi, já não é mais. E é por isso que precisamos mudar. Viver é pulsação com oportunidade de aprender. Uma voz te chama pra florescer. Então vem com a gente, vem meu irmão. O Mestre Jesus há muito tempo ensinou: todo dia é tempo, tempo de esperançar. De esperançar. Esperançar. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Boa noite, meu nome é Jade. Estamos aqui mais uma vez juntos, esperançando, do verbo esperançar,
não desistir, caminhar e adiante, não desistir nunca. Que o nosso Senhor Jesus nos abençoe, nos ampare nesse dia de hoje e todos os dias que virão. Que a espiritualidade amiga esteja do nosso lado, nos intuindo, nos elevando, nos conduzindo sempre no caminho do bem, do amor, da paz, da fraternidade, da alegria de viver. Senhor Jesus, mais um mês que se encerra e queremos de fato, unicamente, agradecer pela dádiva da vida, pela oportunidade de estar neste planeta, aprendendo, nos edificando, nos iluminando com o teu evangelho, com a tua mensagem de amor, de paz, de união entre os povos. Senhor Jesus, aproveitamos esse momento para solicitar o amparo a todo o nosso planeta Terra, a todos os seres que aqui habitam, abençoar todos os lares, todas as crianças, todos os idosos, todos os seres. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Já serenamos nossos corações? Todo mundo tranquilo? Já compartilhou o link? Já chamou o titio, a titia, o vovô, a vovó, a mamãe ou o papai? A galera toda aí? Gente, é muito importante que nesse momento que a gente está iniciando o nosso programa, você compartilhe. Dá tempo porque o pessoal vai chegando, vai lá, vai curtindo e vai carregando o vídeo para você, tá certo? Ó, todo mundo aí tranquilo já? Então a gente vai chamar uma pessoa para falar sobre os pontos clínicos, né, desse assunto que é tão importante. Por incrível que pareça, o suicídio ele é um assunto assim muito abordado no nosso meio. Mas o pessoal fica assim falando nos bastidores, falando assim, de baixinho no cochicho, né? Porque é muito difícil a gente identificar isso, mas é comum, muito comum. Assim, você que está aí nos assistindo agora, você conhece alguém, já ouviu falar, alguém que está assim, com medo, meio depressivo e já cometeu suicídio? Se já conheceu alguém assim, então é mais comum do que a gente imagina. Então ajuda aí, vamos curtir, compartilhar e aí a gente vai entender esse universo do que a gente está querendo falar para você agora, tá certo? Chega aí! Olá pessoal, uma das grandes questões a serem tratadas, né, nesse mês que a gente dedica à temática da prevenção do suicídio é a busca de um apoio profissional. Muita gente não consegue buscar um apoio profissional, umas por achar desnecessário, né? Outras por receio, por vergonha de falar, porque o suicídio ele foi considerado por muito tempo um pecado. Isso deve permear ainda no imaginário, né, de muitas pessoas. Mas falar é de extrema importância, não falar por falar, mas entender o que se está passando, né, dentro de você. Entender que se trata de um sofrimento psíquico, né, e como tal, quase variavelmente por conta de um transtorno mental. Na grande maioria, a depressão. E a depressão ela deve ser tratada de acordo com sua necessidade. Existem vários tipos de depressão, como, por exemplo, a depressão do transtorno bipolar, né? Ela precisa ser tratada conforme sua necessidade. A pessoa oscila entre quadros depressivos e eufóricos o tempo inteiro. Às vezes, em algumas pessoas predomina a partir da euforia. Então, é aquela pessoa que se excede em compras, em bebida, em comida, em namoro, em qualquer tipo de comportamento, né? E precisa ser medicada de acordo com essa necessidade, porque se tratar apenas a parte da depressão, a parte que está uma baixa desse humor, não vai corresponder à sua necessidade. Então, a pessoa vai continuar se comportando da mesma maneira. E eu poderia enumerar vários outros, né?
Por isso a importância de um apoio, de uma orientação profissional, de um profissional especialista, capacitado. Porque quando você tem um problema respiratório, você procura um pneumologista, né? Quando você tem um problema de garganta, você procura um otorrinolaringologista. Então, se trata de um sofrimento psíquico, você tem que buscar um apoio de um psiquiatra, de um psicólogo. A ordem não importa, porque com certeza um vai encaminhar o outro, né? Tem que estar atento que se trata de uma distorção da percepção da realidade. Um pensamento que pode ser mudado, que é tratável, né? Basta você procurar ajuda, tanto da rede de apoio, qualquer base que você possa se sustentar, mas a profissional também, de extrema importância. A gente não pode deixar de lado de forma alguma. Então, nós devemos considerar essas redes de apoio, né, que eu falei anteriormente, da CVV pelo 188, ou chat pelo cvv.org.br, buscar apoio familiar, né, de amigos, mas principalmente profissional. Não é hora mais para preconceito, né? O que cabe agora é uma luta constante para vencer esses obstáculos, compreender o que se passa, né? Aceitar que há uma alteração considerada da percepção da realidade, que coloca como uma nuvem que não te deixa ver nenhuma possibilidade de melhora, mas há inúmeras possibilidades, desde que seja tratada, desde que você se situe e entenda o que está se passando, né? Então não tem como negar a importância de um aparato profissional, de um profissional especializado, né, que está preparado para te auxiliar nesse caminho e tirar dessa escuridão, né? Te conduzir a novas possibilidades. E lembrar que se trata de, na maioria dos casos, de um adoecimento psíquico, né? Uma vez que tirar a vida é um grito de alerta, né? É algo que te faz, que te move, como sendo a única alternativa que você tem para acalmar aquela dor. Na maioria dos casos, a intenção não é por um fim, pelo fim, é para acabar com a dor que se sente. Então, tem que ser ajudado, tem que ser bem orientado, né? E eu deixo aqui meus agradecimentos, né, para esse programa de extrema importância, né, que trouxe agora essa luzinha no fim do túnel e que possa alcançar inúmeras vidas. E o meu desejo de que a gente esteja caminhando sempre para um mundo melhor, cheio de novas possibilidades, né, e que a gente possa unir nossas forças, segurar as mãos, né, e não largar. E para você que está perdido ou que tem alguém assim, procura ajuda. Mês de Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. O amarelo vai representar a nossa luta, a nossa arenga mesmo, em defesa da vida. É em defesa da vida, mas contra o suicídio. Nesse mês, isso é universal, gente. A gente está trabalhando de forma universal. O mundo todo está trabalhando agora em favor da vida, né? Contra o suicídio. E o pessoal que segue a doutrina espírita e faz parte da campanha Alta de Souza, do núcleo todo, a gente tem uma campanha maravilhosa. É uma campanha chamada Castelo Branco, né? Camilo Castelo Branco, que é a campanha em defesa da vida contra o suicídio. E aí, quer saber mais? Fala com a gente aqui, né, do Grupo Espírita Ave Luz, que a gente pode auxiliar você. Caso você esteja aí em qualquer canto aí do mundo aí, que agora a gente tá assim, online, né? Tá aí na sua cidade. Gostaria de implementar a campanha aqui, quais são os passos, como é que a gente faz?
temos materiais, a campanha está acontecendo de forma híbrida, né? Agora porque tanto online como presencial, a gente tem um corpo de palestrantes que está levando a palestras para as escolas, né? Para as entidades, enfim. Está um pouquinho mais difícil esse ano? Tá, mas é na dificuldade que a gente vai encontrando algumas soluções plausíveis que essas soluções terminam ficando permanentes. Só em você estar assistindo, a gente já fica muito feliz com a sua participação, né? Porque você consegue levar isso para outras pessoas, né? Você consegue fazer, eu assisti um negócio, eu assisti alguma coisa, tinha lá o pessoal falando, que tudo isso a gente consegue auxiliar o próximo. Então, só em você estar assistindo já vale muito a pena. E você sabia que existe também essa questão de depressão, o pessoal que fica muito triste na infância? Você já ouviu falar de uma criança, né? Um adolescente que até pode ter cometido suicídio? Já? Não? Bom, para isso a gente vai chamar algumas figuras maravilhosas para falar um pouquinho, né? A gente vai chamar agora a nossa figura Jujuquinha e Jujucão. Vocês vão conhecer eles agora, né? Jujuquinha e Jujucão, que eles vão falar um pouquinho dessa tratativa, né? De como é que funciona, tal, tá certo? E logo em seguida, aí para complementar, o pessoal da mocidade, vem nossa amiga Zilka Versalhas para falar um pouquinho aí de como é que é essa questão da mocidade, tá certo, gente? Fica conosco, não sai não, que tem muita coisa ainda hoje. Oi, prima! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, mas olha que legal, prima! Um tema muito importante que o programa está abordando, não é verdade? Isso mesmo, primo! Estamos hoje aqui para fazer um alerta! Vocês sabiam que crianças também têm depressão? Verdade, prima. E sabe como podemos perceber que as crianças apresentam algum comportamento diferente quando elas estão com a tristeza assim constante, agressividade, isolamento. Esses são os principais comportamentos. Vocês sabiam? Isso mesmo, primo. Sabemos que esses comportamentos e sentimentos vão surgir. Mas ser algo constante é um sinal de alerta. Os índices de depressão entre as crianças aumentaram muito. Então, fica esse recado, que possamos observar nossas crianças e jovens. Temos um Setembro Amarelo aí e que nos traz esse alerta para todos os dias do ano. Tá legal, pessoal? É isso aí, primo. A vida é muito importante. Deus nos deu essa encarnação para que possamos aproveitar. Um Setembro Amarelo aí e que nos traz esse alerta para todos os dias do ano. Tá legal, pessoal? É isso aí, primo. A vida é muito importante. Deus nos deu essa encarnação para que possamos aproveitar. Vamos combater, vamos olhar para as nossas crianças e jovens. Isso aí, prima. A nossa casa oferece o tratamento espiritual, tanto para as crianças quanto para os jovens. E junto com o acompanhamento com os profissionais da saúde, vamos auxiliando. E assim, a gente vai vencendo essa batalha.
não é mesmo? Isso mesmo, primo! Vamos auxiliando a espiritualidade, amparando e trazendo de volta para aqueles que necessitam e para as famílias a alegria de viver. Nossa, primo, foi muito legal estar aqui com todos vocês. Tchau, pessoal! Tchau, primo Jujucão! Então, tchau, pessoal! Tchau, prima! Tchau, todo mundo! Mua! E agora você deve estar se perguntando aí como identificar a depressão na adolescência. Eu vou te dar algumas dicas, anota aí. Baixa autoestima. Geralmente o jovem passa a ter uma sensação de que ele não está no lugar certo, que é comum na adolescência, mas é mais intenso esse sentimento. A gente percebe que tudo que ele gostava de fazer antes, por exemplo, ele passa a não querer mais. Como coisas simples como se arrumar, se maquiar, né? Ajeitar o cabelo, aquelas coisas que jovem gosta, que a gente conhece, pronto, ele passa a não querer fazer mais isso. Sensação constante de estar no mau lugar. O que significa isso? Olha só, o jovem começa a dizer o tempo inteiro que ele não pertence àquele espaço, que ele não se sente acolhido, sabe? São frasezinhas, às vezes uma palavra. E aí nós, pais, professores, precisamos estar muito alerta nesses comportamentos. Irritabilidade. O jovem fica extremamente irritado. Ou irritação constante, ou euforia constante. Também tem esse outro extremo, tá? Então, de repente vai ter aí uma mudança de humor muito brusca. O menino está eufórico num dia, no outro dia está extremamente irritado com tudo. Distúrbios alimentares é uma outra característica que a gente precisa estar muito alerta. Ou come demais, excessivamente, ou não quer comer nada. Outra característica que a gente precisa prestar atenção é ele passar a não querer falar com seus amigos. Pois é, pessoas que ele gosta, que ele sente afinidade e que você sempre percebeu que são pessoas agradáveis para ele, passam a perder o sentido para ele. Então, são algumas das características que a gente precisa observar dos jovens. Pedir também aos pais, aos professores, às pessoas que estão acolhendo esse jovem, né, que estão na vida desse jovem, que observem ele. Essa fase da adolescência é uma fase de muitas mudanças. Os hormônios estão assim, ó. E a gente precisa estar muito alerta, porque a depressão está aí, atingindo todas as idades. E nos jovens de 15 a 29 anos, as taxas de depressão e suicídio são imensamente altas. Então, nós que fazemos parte aí do mundo juvenil, precisamos estar atentos, observando os nossos jovens e nos oferecendo para ajudar, para aconselhar, para conversar. O diálogo, a conversa, a escuta acolhedora, sem julgamentos, é o que tem um papel importante, o remédio nessas horas de grande desafio. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo, se errei,
Ei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Gente, uma coisa bombástica. O Aveluz, ele tá sempre passando por algumas metamorfoses pro bem. Então, assim, agora a gente conseguiu lançar o grupo de literatura. É o grupo de literatura ligado ao Instituto da Divulgação, ligado à ramificação de artes, né, do Aveluz. E hoje, nada mais, nada menos do que uma figura. Você que tá aí, você conhece ele, acho que você conhece, né? Quem já ouviu falar aqui de Homero Jorge? Ele tem um lado ali artístico que tá escondidozinho, e hoje a gente vai conseguir ver, tangenciar, tocar, palpar, mas de outra forma. A gente vai conseguir curtir uma narrativa dele. Ele escreveu, né, um texto, e a gente vai conseguir se agraciar agora. Então, um texto aí do grupo de literatura do Aveluz, de Homero Jorge. Vem, Homero, traz seu texto. Olá, que alegria estar aqui com vocês no Esperançar, dessa vez para compartilhar alguns pensamentos, um texto que escrevi e que gostaria de ler para vocês nesse momento. Diz assim: quis Papai do Céu que tivéssemos distante de nós a nossa principal fonte de energia. Talvez para entendermos que não estamos só e que não somos o centro do universo. Assim, nos despirmos do ego que nos flagela, nos prende e limita a visão do espírito que somos nós. Somos tão pequenos que imaginávamos que estávamos ali, soberanos, e de tempos em tempos, girando em torno de nós, estava o Sol. Gira, Sol, gira. Lê do engano. Eis que Papai do Céu quis que compartilhássemos dessa fonte inesgotável de luz e calor, tão necessária à transformação de todos os organismos que nos deram a vida. Gira, Terra, gira. Assim disse Deus. Então, devagarinho, todos os dias, a Terra gira buscando o Sol, a luz. Primeira lição do Pai. Durma, filho, para daqui a pouco renascer e compartilhar o novo dia com todos os seus irmãos, com alegria. E assim, girando a Terra, nascem os outros filhos do Sol. Os alísios de Sudeste para quem vive na face sul da Terra, os alísios de Nordeste para quem está mais ao norte, mas tem também os rebeldes, tufão e furacão.
e a doce e carinhosa brisa. Nesse movimento, flores se fecham e desabrocham, caramujos e tartarugas entram e saem dos seus casulos. Formigas vão e vêm buscando alimento e fofando o solo. Daí, gira-sol tornou-se o girassol, e gira-terra tornou-se a vida em abundância. Abraço a todos, beijo no coração. Vocês que estão aí, parem, pensem e olhem. Se lembra de Eliane, a mulher das cartas? A nossa calopsita do Aveluz. É a calopsita porque ela adora um girassol, gente. Eliane hoje vai trazer uma coisa maravilhosa. Ela disse, não, dessa vez eu não quero fazer carta não. Ela fez assim, arregaçou as mangas. E eu digo, Eliane, tu vai fazer? Ela vou. Eu digo, Eliane, tu vai fazer? Ela vou. Eliane, tu vai fazer? Ela vou. E hoje ela vai trazer um tema fantástico pra gente. Então, fiquem aí. Vamos entrar em sintonia com aquela toda atmosfera angelical de Eliane Regis. Chega, Eliane, chega. Vem, Eliane, vem, Eliane. Olá, telespectadores do programa Esperançar. Nós já chegamos ao final do mês e aí as pessoas geralmente perguntam: e a campanha do Setembro Amarelo, a campanha de prevenção do suicídio, ela acaba no mês de setembro? Não. A campanha continua o ano todo. O mês de setembro é apenas para conscientização e campanhas de prevenção, onde a gente pode ser orientado, pode ser instruído, como vamos interpretar, como vamos perceber, identificar e ajudar as pessoas em situação de depressão e de ideações suicidas. Nós podemos, apurar o nosso olhar e, a partir disso, identificar sinais de pessoas que estão com depressão, com ideações suicidas. Muitas vezes a gente percebe as pessoas nas redes sociais fazendo selfies, fazendo muitas exposições, e sorrindo, felizes, alegres, e de repente a gente sabe que aquela pessoa cometeu o suicídio. E a gente fica chocado, A gente pensa, nossa, fulano vivia tão bem, tão sorridente, tão feliz. Mas a gente não sabe os transtornos da mente humana e não podemos, dessa forma, julgar os acontecimentos no íntimo de cada um. Realmente a pessoa parecia feliz, mas na verdade ela escondia uma dor muito grande na alma e não deixava transparecer, E aí a gente pensa, o que fazer nesses momentos? Como ajudar? Às vezes a gente fica com medo de ajudar, fica com vergonha de abordar a pessoa, Não, é uma intimidade muito grande, eu não vou abordar. E a gente às vezes se omite de prestar um auxílio, uma ajuda, um socorro, onde cada um de nós, a gente pode ser a salvação daquela pessoa. E o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, não tenham medo. De repente, às vezes numa situação dessa, a gente fica imobilizado. Mas se você está do lado de alguém que está pensando em se suicidar e não sabe como agir, procure um instante, mande uma mensagem para um amigo, para um familiar que conhece a pessoa e que pode vir em seu socorro e no socorro dessa pessoa. Não entre em pânico. Por isso a importância das campanhas de prevenção ao suicídio, porque nós damos, através das campanhas, todo um roteiro, do que dizer, do que falar, de que ação nós podemos tomar diante de uma situação tão difícil como essa. A gente orienta as famílias, os amigos, como proceder diante de um momento tão difícil, tanto para a pessoa que está passando por essa depressão, por esse momento, como para toda a família que está à volta daquela pessoa e não sabe como agir, não sabe o que fazer. Existem também coisas que a gente não deve fazer nunca. Desafiar a pessoa, dizer, você não tem coragem,
Jamais. A gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras. Elas devem ser sempre de afago, de acolhimento, de consolo, de estar junto, mesmo que você não saiba o que dizer, mas que você esteja próximo à pessoa, segurando a mão dela, abraçando, acolhendo, colocando ela abraçada perto de você, para que ela sinta que é amada, que é querida, para que ela encontre forças em você para passar por aquele momento, por aquela situação. Mas o mais importante que a gente precisa entender é que as adversidades da vida, elas estão sempre presentes no nosso dia a dia. Elas fazem parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento e da nossa evolução. As plantas já começam no desafio da semente de romper o solo e brotando. Os animais, do maior ao menor, o desafio da sobrevivência, seja na selva, seja em qualquer habitat natural que eles possam estar vivendo. E conosco acontece a mesma forma. O que a gente precisa entender é que não sobrevive, no nosso caso, o mais forte, mas sempre aquele que não desiste de viver. Por isso, o tema do nosso programa desse mês é Vida, um desafio transformador. A palavra transformar a dor, fazer com que a gente supere as nossas dificuldades, né? Amparados pela fé, olhando para o alto, confiando no amanhã, confiando no porvir e simplesmente resistindo às nossas quedas, resistindo às nossas tristezas, lutando e vencendo diariamente. Cada dia um desafio novo, cada dia uma vitória. Nós precisamos encarar de frente os nossos desafios. Não podemos terceirizar esse trabalho. A humanidade tem evoluído e nos mostrado que o progresso tem acontecido. Para aproveitarmos esses desafios, devemos encarar com coragem e resignação. E também precisamos conhecer as leis que regem a vida. Para isso, a doutrina espírita nos auxilia, nos orienta e nos ampara, nos preparando para cada desafio que nós possamos enfrentar. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se você pensa em suicídio, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda. Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda. Suicídio nunca. Conheça o Espiritismo. Olá, pessoal. Como vão todos? É um prazer estar aqui. Eu me chamo Bruna, eu sou de Brasília, faço parte da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, do Instituto do Esclarecimento em Família de Brasília. E agradeço imensamente o convite do Grupo Espírita Ave Luz. É um prazer estar aqui para poder abordar um tema tão importante, tão necessário, que é sobre o suicídio à luz da doutrina espírita. Além de espírita, eu também sou médica de família e comunidade e lido diariamente com questões relacionadas à saúde mental e as questões relacionadas a tentativas de suicídio, a ideações suicidas. Então, estar aqui falando desse tema, para mim tem um carinho muito especial, porque eu vejo que é algo extremamente necessário e que precisa estar no debate do nosso dia a dia para ganhar força, a prevenção e o esclarecimento das pessoas sobre o que é o suicídio, as consequências disso. Para a gente poder abordar esse assunto, eu gostaria de começar falando um pouquinho das causas do suicídio. Então, hoje, a gente tem dito pela OMS, pelos órgãos responsáveis do Ministério da Saúde, que as principais causas de suicídio têm a ver com doenças de saúde mental,
Então, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar, esquizofrenia, questões relacionadas também a comorbidades, doenças crônicas, dores crônicas intratáveis ou dores que são muito intensas em que as pessoas não conseguem lidar com elas. E questões relacionadas também a outras doenças, comorbidades crônicas também, que não só focados na dor, mas no sofrimento extremo, como doenças como câncer, doenças reumatológicas. Por fim, a OMS ainda coloca questões relacionadas ao padrão social que o indivíduo vive. Então, a pobreza extrema, a vulnerabilidade social, os descasos que as pessoas sofrem nas suas vidas, no seu dia a dia, isso tudo é causa de suicídio. Mas quando a gente fala da questão propriamente espiritual, a gente entende, pela ótica de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele aborda sobre suicídio, a clareza com que se coloca que o suicídio tem uma causa muito coerente, muito próxima da questão do materialismo. Quando não se tem uma vivência sobre vidas futuras, uma compreensão sobre para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, qual é o objetivo da minha vida, eu sou um espírito eterno em evolução. Quando a gente não compreende essas questões e limita a compreensão da vida ao aqui, o agora, o suicídio se torna mais presente. Quando não se tem as noções de fé, a compreensão sobre como a vida se rege, quem cuida disso tudo, quem contribui com a evolução da humanidade, são causas esperadas para o suicídio. Então a gente percebe que perpassa muito pela ausência de conhecimento. Quando a pessoa não tem uma compreensão mais apurada da vida no sentido espiritual, se torna um ato mais natural, se torna um ato esperado até, se torna um ato de defesa contra as vicissitudes naturais da vida. E aí, na noite de hoje, a gente vai abordar o porquê que isso não é uma questão que deva ser colocada nem em possibilidade por nós, espíritas, ou por qualquer indivíduo que entenda minimamente como funciona a vida na Terra, a sagrada oportunidade que recebemos de Deus, a misericórdia e a bondade divina. Então, para a gente entender um pouquinho, eu queria trazer um caso que é relatado no livro Estante da Vida, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Humberto de Campos, a pedido de um amigo, ele vai fazer uma entrevista com uma mulher, um espírito, que desencarnou há 14 anos de suicídio. Essa mulher tinha 32 anos quando desencarnou, ela vivia no Rio de Janeiro, ela tinha um esposo e um filho, e ela se mata por questões relacionadas a ciúmes do esposo, com o contato com uma outra mulher e a suspeita dela de que ele estava traindo-a. E aí ele faz 11 perguntas para ela, para nos relatar aqui no livro, né? Para a gente entender um pouco como é a visão de lá sobre o suicídio. Eu vou enxugar um pouquinho e trazer as principais perguntas que ele fez para ela. Primeira pergunta foi: você possui alguma fé religiosa? A resposta, aqui ela já tinha sido resgatada, ela já estava em processo de refazimento espiritual. E aí a resposta que ela deu foi: eu seguia alguns preceitos religiosos, mas eu seguia por moda. Eu não me sentia tocada por aquilo. Eu seguia porque eu via que as pessoas de boa fé, de boa índole, socialmente aceitas, seguiam e eu ia naquela vertente. Mas aquilo não tocava meu coração. Segunda pergunta que ele faz para ela é: quando você veio a morrer, você estava lúcida? Você ficou lúcida? E a resposta dela foi: o tempo inteiro. Eu estive 100% lúcida. E qual foi a primeira impressão que ele passou na mente logo após o desencarne? A resposta dela foi: uma culpa extrema, um arrependimento e uma dor no peito, no coração. Aí ele pergunta: e aí, quando você se viu diante dessa situação, como que foi o desenrolar dessa história? Ela disse que se sentia conectada ao seu corpo como se fosse por uma corda de fios extremamente grossos, em que ela não podia se ver desvencilhada.
Então ela estava ao lado do corpo a todo momento. Ela ouvia os lamentos e os choros do filho e do esposo. Quando o corpo foi levado para o instituto médico para avaliar a causa de morte, ela queria ficar na casa em que ela habitava quando viva, mas não pôde, porque ela se sentia atraída, puxada pelo corpo. Quando chegou ao necrotério, ela sentia cada impressão que gerava-se em seu corpo material. Então, os cortes do bisturi, ela sentia a água gelada em suas vísceras, ela via as pessoas manipulando seu corpo e ela se sentia ali ferida na sua dignidade de mulher e também na dor física, porque era físico o que ela sentia. Ele pergunta: você presenciou o seu enterro? E ela diz: com todo o horror que você possa imaginar que seja essa situação. E fiquei presa a esse corpo por muito tempo, um tempo que eu não sei nem mensurar. Eu sentia todo o processo de decomposição desse corpo. Parecia que eu estava 100% entre o mundo dos vivos, porque não parecia que eu havia sofrido qualquer lesão que me levasse à morte, porque eu sentia todas as impressões que aquele corpo sofria. Depois de um tempo, que eu não sei quanto foi, eu me vi liberta daquele corpo e fiquei de pé na sepultura e saí. Mas quando eu saí, tinham vários homens que hoje eu sei que são espíritos malfeitores, obsessores cruéis, que me disseram: você é uma suicida. Você tem que pagar pelo que você fez e você vai ser julgada. E me carregaram, obrigada, me prenderam, violaram todas as minhas questões mais íntimas da forma mais desrespeitosa e sem piedade possível. E eu sofri dessa forma por muito tempo. E o espírito pergunta, Humberto de Campos pergunta: e você tentou fazer prece em algum momento? Aí ela disse: sim, várias vezes, mas eram preces de boca para fora, sem nenhuma consciência de Deus, falando palavras em desespero, em desalento, sem fé. E você não viu nenhum dos membros da sua família que já havia desencarnado para te socorrer, para te orientar? E a resposta dela foi: eles estavam lá. Eu soube disso posteriormente, mas eu não conseguia vê-los. E algum benfeitor espiritual veio te socorrer? Vieram, mas eu estava cega pela minha dor e pela materialidade que me cercava, porque eu estava conectada ao meu corpo. Então, esse relato, ele mostra pra gente de uma forma muito lúcida o sentido do desencarne pelo suicídio. Você não consegue completar o processo de desligamento do corpo físico porque existe uma força irresistível que te conecta àquele corpo, porque não era o seu momento de desencarne. E você recebe auxílio, recebe socorro, mas o seu grau de desespero, de perturbação, não deixa você sentir a presença desses espíritos. E aí fica a pergunta: então, por que as pessoas se matam? Porque elas não sabem disso. Humberto de Campos fala: olha, eu vou relatar isso no livro, mas se eu estivesse hoje reencarnado na Terra e lesse isso, eu ia receber isso com chacota, com descrença. As pessoas na Terra, elas não acreditam que existe vida além da matéria. Só que, na verdade, a nossa vida aqui, ela é uma cópia imperfeita da vida espiritual. A vida espiritual é a vida real. É ela que nos rege, é ela que nos guia, é ela que nos coordena. E se a gente tem essa consciência, a gente consegue aceitar com fé, com resignação, as vicissitudes da vida. Como proceder diante de um indivíduo que está passando por um processo de tentativa de suicídio, de depressão, de ansiedade? Primeira coisa, nós temos que acolher esse indivíduo. Nós temos que ouvi-lo, que ter empatia pela sua dor, que indicar a ele sobre a oração, sobre as leituras edificantes, sobre o poder que existe dentro dele, porque a força do amor de Deus que habita em nós vem do próprio Deus. O cerne do bem que habita em nós está aqui. Indicar para ele oração, água fluidificada, leituras edificantes, a meditação no amor e na gratidão. E se você pensa em praticar suicídio, lembre-se sempre, estar aqui na Terra é algo extremamente trabalhoso. Mobiliza-se um grupo de espíritos que cuida do nosso processo reencarnatório.
Deus prepara cada detalhe do caminho que a gente vai percorrer para estar aqui. Deus cuida de cada um desses pontos e a gente desperdiça isso se matando. A gente tem que lembrar das pessoas que vão ficar, como elas vão ser marcadas e destruídas pelo meu ato impensado. E pensar sempre, a vida não cessa com o fim do corpo físico. O corpo físico é só uma matéria que reveste. A vida real, ela está aqui dentro, na alma, no espírito, no perispírito. Outro ponto importante que a gente precisa pensar. Se a gente sucumbe às dificuldades da vida e aceita que a morte é uma solução, a gente fracassa na possibilidade de renovação espiritual, de transformação moral, no desejo verdadeiro de ser feliz, porque a nossa destinação é só essa, a felicidade. E aí é só a gente parar para pensar. Imaginemos se Paulo de Tarso, São Paulo, tivesse se matado de remorso quando viu que ele matou Estevão, que ele iniciou a perseguição aos cristãos, que ele perseguia o maior dos homens que passou pela terra, o próprio Cristo e os seus discípulos. Se ele tivesse sucumbido pela culpa e se matado, hoje nós não teríamos a dádiva do cristianismo difundida em todo o continente, porque foi ele que fez esse papel a pé, boca a boca. Se a gente tivesse o suicídio como uma opção para Beethoven, quando entre os 20 e os 50 anos ele iniciou o processo de surdez, nós não teríamos hoje o maior pilar da música ocidental que nós temos. Se Viktor Frankl, vítima da Segunda Guerra Mundial e dos campos de concentração, um psiquiatra que desenvolveu a logoterapia, se ele tivesse sucumbido à tortura, se ele tivesse sucumbido a ter perdido todos os seus parentes na Segunda Guerra Mundial, hoje nós não teríamos a logoterapia, a ciência por parte da psicologia que busca o sentido da existência humana e oferece a nós caminhos de vencer a nossa dor. Se Gandhi tivesse sucumbido ao suicídio por conta da violência, da opressão, da falta de igualdade, da pobreza do país em que ele vivia, a gente não teria tido o líder mais importante do século XX no quesito política e espiritualidade que ele foi. E aí? O que essas mensagens querem dizer pra gente? Elas querem dizer o seguinte, eu vou ler na íntegra aqui o que Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, nos coloca. O homem é a mais alta realização do pensamento divino na Terra, caminhando para a glória total mediante as lutas e os sacrifícios do dia a dia. As nossas lutas fazem de nós quem nós somos. As nossas lutas nos inspiram a sermos melhores, nos impulsionam para a evolução. Elas nos transformam em anjos. Essas dores que nos corrompem, que nos transformam hoje em tristeza, em desalento, elas são transformadas em crescimento moral e intelectual, porque elas nos movem. Elas nos fazem perceber que há algo além de mim na Terra, que eu posso fazer com que eu transpasse a minha dor e viva e transforme o mundo em algo melhor, para mim, para os outros, para quem eu amo. Esse é o sentido. Então, se bater o desespero, se bater a angústia, viva, escolha a vida, escolha viver, escolha se transformar, ser melhor, florescer e frutificar aonde você está, para assim alcançar a graça de Deus e estar na presença da espiritualidade superior, inspirado, guiado por eles. Não há momento melhor de crescimento para o espírito do que os momentos de dor. Não há momento de maior conexão com o sagrado, com o divino, com Deus, com os mentores espirituais do que o momento de dor. Então, o único caminho que a gente tem que escolher é seguir em frente, seguir se transformando, seguir crescendo. Essa é a minha mensagem de hoje. Agradeço imensamente a casa pelo convite. Fiquem com Deus. Vamos estudar o Espiritismo e difundir esses conhecimentos sagrados para que as pessoas entendam que o suicídio não acaba com o sofrimento. Ele só o coloca em uma proporção muito maior, porque ali a gente tem mais consciência de quem nós somos e dos descaminhos que tomamos. Muito obrigada, uma boa noite.
Se liga aí agora, que é a hora da agenda. Agenda, é um quadro novo aqui que a gente montou. A gente vai fazer o seguinte, vai botar a agenda porque você já vai anotando aí o que é que está acontecendo, o que vai acontecer já no próximo mês. Ó, gente, preste atenção. Você que está aí e gosta de arte, espírita, só dá uma coisa, arte e cura. Já ouviu falar do arte e cura? Arte e cura, já ouviu falar? Pois se eu lhe disser que se você conseguir assistir essa programação, é capaz da arte lhe curar. A arte vai lhe curar. Através do teatro, da música, poesia, pintura, dança. Olha, o que você imaginar relativo à arte e cultura dentro do universo espiritual, dentro da doutrina espírita, a gente vai trazer. Sabe quando? Anota aí. Pega a agenda, às vezes ninguém tem mais agenda, né? Anotar no celular mesmo. Aí pega aí, dia 9 e 10 de outubro, não se esqueça, 9 e 10 de outubro. Onde é que vai ser? Vai acontecer pelas redes sociais, pelas mídias, YouTube, né? A gente vai distribuir aí os links em breve. Se liga, você que não acompanha ainda o Grupo Espírita Veluz lá no Instagram, bota aí a Veluz, que você vai achando a gente, vai curtindo, que a gente vai, conhece. Chegou até mim esse vídeo. Se chegou até você, foi alguém que mandou. Então esse alguém que mandou, com certeza vai estar sabendo sobre a programação do Arte e Cura, desse evento fantástico que você não pode ficar de fora, tá certo? Então anota aí, 9 e 10 de outubro, a gente espera por você nessa programação, viu? Para você comentar, curtir, fazer toda a interação conosco, tá certo? Valeu! Então, gente, vocês estão gostando do nosso programa esse mês? Todo mês a gente traz uma coisa diferente. Aqueles que estão conseguindo acompanhar, né? Desde janeiro de 2021, nós conseguimos lançar o nosso primeiro capítulo, né? A versão aí do programa Esperançar. E todo mês a gente consegue conquistar novos espaços, conquistar novas pessoas e ir mais longe. Esse mês a gente trouxe assim, um assunto muito, mas muito importante mesmo, que foi essa arenga que a gente tem em defesa da vida, né, contra o suicídio. Então, se você conseguiu entender tudo o que está acontecendo até agora desse nosso programa, vai ser muito bom, a gente já fica muito feliz. A ideia, gente, é justamente essa, a gente vem trazendo algumas informações cruciais em cada programa, né? Então, viver vale a pena, desistir nunca. Você que tem um conhecimento espírita ou não tem conhecimento espírita e quer adquirir mais conhecimento, vem conversar com a gente, vem trocar uma ideia, se inscreve nas nossas redes sociais, dá um joinha, dá um link que a gente vai conseguir chegar até você. Nós temos um curso, né, que é permanente, é o curso do ciclo introdutório, né, Noções Básicas de Doutrina Espírita, que hoje está acontecendo online. Hoje o curso é 100% online e graças ao esforço coletivo de toda a organização, coordenação do Grupo Espírita Veluz, a gente consegue atender pessoas nos mais variados lugares do Brasil, gente. Então assim, quer conhecer mais? Vem com a gente. Se ficou alguma dúvida, conversa com a gente, com certeza você vai conhecer alguém que veio até você através da gente, então a gente vai estar aqui para lhe auxiliar, viu? Não esquece, viver sempre, diga sim à vida, suicídio nunca, tá certo? Agora a gente vai chamar a nossa amiga Zilka Versânia para fazer nossa prece de encerramento, tudo bem? Fica com a gente, serena nos teus corações aí, e aí a gente vai fazer aquela prece legal. Depois de tanta informação, de tanto conhecimento, vamos encerrar com a nossa prece. Convido você a fechar os olhos comigo nesse momento. Mentalizando Jesus, sol dos sóis, adentrando no ambiente onde estamos nesse momento. Ele estende as suas mãos misericordiosas sobre nós, nos convidando à prece, ao diálogo. Mestre, Rabi das nossas vidas, te agradecemos, Senhor, pela vida, pela oportunidade de estarmos reencarnados. Te agradecemos, Jesus, pelo teu legado, o Evangelho, que nos dá o direcionamento, o
para encontrar o nosso Pai. Pedindo como somos, te rogamos que esteja conosco a nos iluminar todos os dias. Faça morada, Senhor, em nossos corações e mentes, para que possamos usar as nossas mãos para o auxílio, as nossas bocas para as palavras de amor e os nossos ouvidos para ouvir todo aquele que precisa de auxílio, de acolhimento, da amizade. Graça te damos, Jesus. Sede conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Todo dia é tempo. Tempo de esperançar. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Vamos embora. De esperançar, esperançar, esperançar.